seja muito bem-vindo a mais uma receita aqui no canal Tisa Food. E hoje a gente vai fazer um pãozinho que é sucesso na minha família. Eu tenho uma prima, a Maria, que sempre ela me fala: você vai fazer o pão de Nutella? Você vai fazer esse pão de Nutella? E além de muito gostoso, porque vai a Nutella e tudo mais, ele é lindo, maravilhoso, como vocês já podem ver. Então faz aí na sua casa que vai ser um sucesso, todo mundo vai amar e ele é facinho. Ele só leva um tempinho ali porque a massa tem que crescer. Mas ele é ótimo, excelente, todos vão adorar. Bora para os ingredientes? Vamos lá, o que a gente vai usar hoje? Farinha de trigo, açúcar, sal, fermento biológico seco, esse de saquinho, leite, manteiga, 2 ovos, sendo que um ovo vai dentro da receita e o outro a gente vai pincelar com a gema. E açúcar de confeiteiro para colocar por cima e, claro, né, no recheio, a grande Nutella. O primeiro passo é a gente juntar todos os ingredientes dessa massa e sovar bem. Mas tem um segredo, a gente coloca o leite um pouco morno e a manteiga já derretida, porque quando tá o líquido mais quentinho, mais morno, o fermento ele age mais rápido, então ela vai crescer mais rápido, e principalmente se você estiver num dia frio, como é o nosso de hoje. Então vamos lá sovar a nossa massa. Você vai colocar todos os ingredientes, misturar bem e mexer ela bastante da forma que eu for mexendo durante uns 5 minutos, para ela ficar bem elástica. Você vai sentir que a massa mudou e você vai deixar para descansar por aí mais ou menos 1 hora. Sovamos a nossa massa e o que eu faço? Uma bolinha assim, ó, bem uma bolinha. Aí você deixa essa parte de baixo, que é onde você grudou, para baixo e fecha com papel filme aqui por cima, para ele ficar bem numa estufinha. O que eu faço? Às vezes eu ligo o micro-ondas uns 10 segundinhos só para ele ficar quentinho e depois desligo da tomada, claro, porque esse meu bowl não pode ir no micro-ondas. Fecho ele bem e ponho lá porque ele fica quentinho, a massa cresce mais rápido. Mas eu vou deixar aqui 1 horinha, daqui a pouco a gente vem ver como é que ficou. Olha a nossa massa, como ela cresceu, quase dobrou de volume aqui. Hoje tá bem frio, então ela levou um pouquinho mais de tempo. O que a gente vai fazer agora? Dividir em 4 partes, abrir no rolo num disco, né? O que eu faço? Eu amo usar essas formas que tem fundo falso. Por quê? Porque eu pego o tamanho do fundo e vou medir o tamanho do disco que eu tenho que abrir da massa. Aí eu abro os 4 discos iguais e quando eu abrir, eu já coloco aqui, eu unto, tá? Um pouquinho. E eu já coloco o disco da massa aqui dentro para eu não fazer Já aconteceu isso, né? Eu fazer um disco um pouco maior do que o tamanho, depois eu já tinha trançado ela inteira. E quando eu tranço ela na própria bancada e depois eu tenho que transferir para cá, não dá certo, tá, gente? Então você tem que já ir trançando ela e fazendo tudo na forma. Então pega uma forma de fundo falso que é muito melhor e vai ser bem mais prática a sua vida. Vamos lá. Vamos montar aqui rapidinho, tá? Só com manteiga, para não dar aquela grudada. Se você quiser colocar farinha, pode colocar também, mas eu não vou colocar. Vamos dividir a nossa massa em 4 pedaços. Pode fazer isso com uma faca também, tá? É que eu tenho esse negócio de pizza aqui, que eu adoro, né? Ter essas coisas de cozinha. Eu já acho mais prático. Pronto. 4 pedaços iguais, né? Deixa de ladinho um e vamos abrir a nossa massa. O que eu faço? Normalmente faço uma bolinha assim, dou uma achatadinha nela, pego o meu rolo e vou começar a abrir a massa. Do meio para fora, do meio para fora, do meio para fora. Sempre assim para ela ficar certinha. Ó, vai dando uma acertadinha com a mão para ela ficar bem redondinha. Olha aqui está mais ou menos o tamanho, tá? Eu vou passar ela para cá e vou ajeitar aqui. A famosa Nutella. Já usei creme de avelã de outras marcas, mas o povo gosta muito da Nutella. Peraí que eu preciso de ajuda dos universitários aqui da equipe para abrir, que não tá abrindo. A melhor parte? Colocar Nutella. Ah, lembra de separar o seu bloco de Nutella aqui em 3 partes, tá? Vai passando, só que chega pertinho da ponta, tá? Não passa da ponta, porque senão depois ele sai o recheio na hora que a gente trançar. Igual bodinho de pizza, deixa um pedacinho ali. Vamos colocar a nossa segunda camada. Isso daqui você já tem que ser mais certeiro pra colocar bem certinho,
Se você colocar pro lado, depois pra mexer é um pouquinho mais difícil. Vai grudando aqui, ó, as bordinhas. Vendo que às vezes sai um pouquinho de Nutella, por isso que a gente deixou um espaço. Vamos fazer a mesma coisa. Última fatia, então, que a gente fez, aquela primeira camada, Nutella, colocamos a segunda camada, Nutella, terceira camada, Nutella, e agora a gente coloca a última pra fechar e trançar. Tá vendo que virou um sanduichão, né? Com a Nutella. O que a gente vai fazer agora? Pegar um copo, colocar aqui no meio pra medir um círculo e a gente vai começar a cortar. Mede bem o centro. Faz uma marcaçãozinha e agora a gente vai cortar. Dica, a gente quer cortar reto, né? Então a gente faz de um lado até o final. Vai melecar, tá? Da Nutella dentro. Vai cortar até o final. Vem retinho aqui, ó. Já corta do outro lado, pra ficar todos iguais. Pega aqui no meio agora. Faz aqui. Cortar bem, igual pizza que a gente vai até a bordinha cortando. Nós vamos fazer 8 cortes, tá? Agora pega o meio aqui. Tô indo com calma pra não machucar a minha forma, tá? Que eu detesto quando fica aquela forma toda arriscada embaixo, que às vezes você vai fazer alguma coisa depois, ela não fica mais com o mesmo teflon. Ela começa a grudar. O que eu vou fazer? Eu vou cortar mais uma. Achei que 8 ficou muito grandinho ainda. Eu vou fazer mais um corte em todas. E agora a gente vai pra dica de como fazer essa trança. Vamos lá. Você vai pegar 2 pedacinhos, deixar bem grudadinha aqui a pontinha. Depois você pegar a pontinha, você vai pegar os dois assim, ó, cada um com uma mão. Girou pra fora uma vez, girou pra fora outra vez. Você vai grudar as 2 pontinhas aqui. E pra ele não ficar assim, você vai jogar essa pontinha lá pra baixo. Então o que você vai fazer? Levantar ele e jogar a pontinha lá pra baixo. Ele vai ficar que nem uma flor. A gente vai fazer isso em todos. Olha que lindo! Ficou o nosso pão trançado. Nossa, eu amo, eu acho tão bonito, tão lindinho. E além de gostoso, porque depois, quando tá pronto, as pessoas puxam essa partezinha aqui, ó, e já fica a quantidade certa pra você comer. Então cada um puxa o seu e depois tem um meinho, que geralmente eu divido em 2 e a gente come também. É uma delícia, é linda, maravilhoso. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a nossa gema por cima. Mais dica! Eu aprendi isso com a minha avó, quando eu era pequena. Você pega a gema, ao invés de você só pincelar a gema, você joga um tiquinho de leite na gema, bem pequenininho, coloca e ele vai ficar um douradinho mais bonito, mais agradável. E não ficar aquele dourado queimado, seco. Então fica muito lindo. Tem gente que coloca até borra de café. Me confirma se vocês fazem isso, se vocês não fazem, já colocam, pincelam a gema direto, como é que você faz. Mas eu tenho essa diquinha aqui pra vocês, vai ficar ótimo. Vamos lá. Vamos fechar e levar para o forno a 200 graus por mais ou menos 25 minutos. Olha que lindo que já ficou, bem douradinho, maravilhoso o nosso pão de Nutella. Você viu como ele cresce também? Ele fica mais fofinho no forno? Fica maravilhoso. Nossa, tô com água na boca e o cheiro tá muito bom, muito bom. O que eu faço agora? Se você gostar de açúcar de confeiteiro, eu polvilho um pouco de açúcar de confeiteiro aqui em cima e ele fica meio branquinho, fica uma graça. Se você não gostar, pula essa etapa. Várias vezes eu faço e eu pulo essa etapa até pra ser mais prático também. Mas lindo, né? Eu amo. E você quer saber? Se você tem filhos, criança, é uma excelente receita pra você fazer com as crianças. Elas vão adorar ficar enrolando, mexendo. É super divertido, muito legal mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, eu não vou cortar agora porque ele tá muito quente, eu espero esfriar. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa receita, se inscreve no canal, curte, compartilha. A gente agradece muito porque nos ajuda a crescer aqui o nosso canal e a produzir mais receitas para vocês. Te vejo na próxima receita.